vocês aqui e compartilharmos a palavra do Senhor. João, vou pedir para você acender as lâmpadas ali, será que você podia nos ajudar? E eu queria convidar você a tomar a sua Bíblia na sua mão e abri-la lá na carta de Paulo aos irmãos de Colossos, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Eu gostaria de ler a partir do versículo 12, a carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos, capítulo 3. Nestas Bíblias fica na página 1197, 1197. Se é que você tem uma destas Bíblias que ficam aqui nas cadeiras ou na entrada de Labri. Amém? Você achou aí? Vamos ficar de pé para a leitura, vamos ficar todos de pé. Vocês já estão sentados há algum tempo. Vamos ler. Primeira palavra dessa perícope, que é do versículo 12, Colossenses capítulo 3, versículo 12. A primeira palavra é a palavra revestivos. Essa palavra, ela está em antítese com essa palavra do versículo 8, despojai-vos. Paulo está descrevendo um processo pelo qual alguém se despe de determinadas vestimentas, indumentárias, que este alguém vinha trazendo consigo. Ele despoja-se, significa ele retira de sobre si essa vestimenta e ele toma uma nova vestimenta, toma uma outra indumentária, coloca sobre si uma outra roupa distinta daquela que antes ele trazia. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós cremos na Tua presença conosco aqui. Cremos na Tua misericórdia, na Tua bondade, na Tua fidelidade, na Tua perseverança no cuidado. Cremos que Tu estás não apenas presente, mas estás também disposto a nos ensinar, interessado em nos transformar, em alterar o modo como temos vivido, agido, pensado, lido o mundo ao nosso redor. Tu queres ministrar aos nossos corações e realizar em nós, a partir de nós, a construção de um novo caminho de vida. Senhor Deus, ajuda-nos a experimentarmos este processo descrito pelo apóstolo Paulo, quando nós nos despojamos de vestes velhas, de vestes que nos identificaram, de vestes que disseram quem éramos e o que seríamos capazes, para nos revestirmos de novas vestes. Sê Tu, Senhor, aquele a nos cobrir destas vestes novas, a tecê-las para nós, a munir-nos delas. É o que Te pedimos por graça e por misericórdia, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Um dos lugares mais importantes do mundo antigo, um dos lugares mais emblemáticos da cultura grega, era o oráculo de Delfos.
sobre este oráculo, onde figuras como Sócrates, Platão, foram buscar direções, inspirações, compreensões acerca da sua própria vida e do caminho que era o melhor caminho a seguir. Nos conta a história que na porta do oráculo de Delfos havia uma mensagem, uma frase que Sócrates tomou como elemento fundamental de sua filosofia e de sua proposta. A frase era esta: conhece-te a ti mesmo. Um dos grandes problemas que todos nós enfrentamos é o problema do autoconhecimento, da autocompreensão, da percepção que nós temos acerca de nós mesmos. E as razões pelas quais essa compreensão e essa percepção que nós temos acerca de quem somos, acerca do que somos capazes, acerca do valor que possuímos no mundo, a razão disso ser extremamente relevante e precisar receber toda a nossa atenção é tripla. Em primeiro lugar, porque nós nos amamos ou nos rejeitamos a partir do que pensamos ser. Existe um grupo enorme de pessoas que não gosta de si mesmo, que não gosta do que é, nem gosta de onde está, e que, de algum modo, perseverantemente se pune, insistentemente se boicota, de todos os modos produz para si mesmo uma teia de sofrimento e de angústias. Então, a primeira razão pela qual a gente precisa se conhecer é porque, a partir desse conhecimento que temos de nós mesmos, nós nos aceitamos, nos amamos, ou então nos rejeitamos e nos odiamos, e aquilo que nós fazemos conosco cria emulações no mundo de tratamento semelhante. As pessoas tendem a nos tratar como nós achamos que devemos ser tratados. Eu tenho uma frase que vocês já ouviram em outras ocasiões e que para mim é importantíssima. É uma frase dura de se dizer, Djalma. E é a seguinte, Palha: tudo que você aceita, você merece. Se você não merece, você não aceita. Mas se você aceita, se você se conforma do modo como lhe tratam, do modo como lhe enxergam, do modo com que as pessoas se relacionam com você, é exatamente isso que você merece. E às vezes a gente diz assim, mas fulana não merecia ser tratada assim. Bom, ela aceitou viver nessa conjuntura durante décadas. Como é que ela não merecia? Pelo menos você acha que ela não merecia, mas ela achava que merecia. Tanto achava que merecia, que se submeteu. E aí vem aquela resposta, mas ela não tinha saída. E aí fica sussurrando no meu ouvido Jean-Paul Sartre, dizendo, sempre há uma escolha, sempre há uma saída, sempre há uma escolha. Sim, mas a escolha dela seria viver daquele modo ou morrer. Tá vendo? Já é uma saída. Morrer já é uma saída. Mas a primeira razão é essa. Aquilo que nós imaginamos ser define se nos aceitamos, se nos amamos, se nos rejeitamos, se nos odiamos. A segunda razão pela qual a nossa autoimagem é tão importante é porque aquilo que imaginamos ser define aquilo que somos capazes de fazer. Dificilmente alguém é capaz de realizar aquilo que ela não acredita que é capaz de realizar. Por isso, a primeira vitória é uma vitória interior. A primeira vitória nunca acontece no palco. A primeira vitória nunca acontece no campo de batalha. A primeira vitória acontece na disposição do indivíduo de lançar-se no campo de batalha, acreditando ser capaz da vitória, ou acreditando, no mínimo, que a luta é necessária e ela é inescapável. Lembrem-se, por exemplo, da figura de Davi, quando Golias havia desafiado o exército de Israel,
e ninguém apresenta-se para a batalha. Vocês lembram em que situação se encontrava o rei Saul, que não tinha ninguém para lançar no campo de batalha, e então aquele moço metido, atrevido, ousado, disse: eu vou. E o que surpreendeu Saul e o que impressionou Saul não foi nem a estatura, nem a experiência, nem a força, porque nenhum desses atributos Davi ostentava, Davi possuía. O que impressionou e levou Saul à decisão de lançar Davi no campo de batalha como campeão e representante da nação de Israel foi o fato de que, de algum modo, por alguma razão, sabe-se lá por quê, aquele menino acreditava que era capaz. As palavras de Davi foram estas. Ele conta para Saul que Deus lhe dera a graça de matar um leão e um urso enquanto protegia as ovelhas de seu pai Jessé. Depois de dizer essas histórias difíceis de acreditar, mas que eram verdadeiras, mas difíceis de acreditar, ele olhou para Saul e de algum modo aquilo chegou a Saul com uma força, com uma unção. E Saul, que tinha conhecimento de Deus e vivera uma relação com Deus verdadeira, ouve Davi dizendo: assim como o Senhor me livrou do leão e da ursa, assim também ele me livrará das mãos deste filisteu, e todo o povo saberá que há Deus em Israel e que ele livra o seu ungido. Eu não sei como foi isso, mas essas palavras chegaram na alma de Saul e deram a ele convicção de que aquele menino, contra todas as probabilidades e todas as evidências visíveis, seria capaz de vencer o gigante. E então ele o manda para a batalha. A imagem que nós temos de nós mesmos define a nossa capacidade de fazer, a nossa capacidade de agir, aquilo que somos capazes de empreender nesse mundo. Em momentos difíceis, quando a gente se coloca na presença de uma luta ou de um obstáculo, precisamos, em primeiro lugar, sermos capazes. E aí vem o pessoal da neurolinguística, não é? E fala sobre visualizar o sucesso, aquele papo todo. Para mim é simples, é fé no poder de Deus na minha vida. O desafio, Palha, não é crer no poder de Deus. Palha, se você crê que Deus é capaz, isso não muda nada na tua vida. O desafio é crer que você é capaz, no poder e sob a unção de Deus. Mas isso não vai acontecer, Palha, sem que você se descubra, sem que você se perceba um instrumento nas mãos de Deus. Alguém que Deus usa e pode usar para a realização de sua vontade e de sua obra no mundo. A terceira e última razão pela qual a imagem que nós construímos de nós mesmos é tão importante é porque isso define a nossa relação com Deus. Quem somos define também a nossa relação com Deus. Somente quando nos descobrimos da família de Deus, somente quando nos percebemos um ser em relação a Deus, somente quando nos identificamos com o indivíduo com quem Deus tem conexão e por meio de quem Deus age, é então, somente então, que podemos ter essa autoimagem sadia, curada. Hoje eu estava lendo aquele texto de Marcos, capítulo 7, por pouco não preguei para vocês hoje à noite sobre esse texto, porque essa palavra linda, palavra aramaica, que eu acho tão bonita e que foi todo o discurso de Jesus para aquele homem que foi trazido a ele surdo e gago. E ele disse a apenas aquele homem: Efatá. Efatá. Diga comigo, Efatá. Mas assim, não... o cara é surdo. Efatá, diga aí. Efatá.
Sabe o que é que significa a palavra efatá? Significa abre-te. Abre-te. Essa ordem de Jesus àquele homem que era surdo e gago. Ele disse efatá. E então os ouvidos daquele homem se abriram, sua língua se soltou e ele falava desimpedidamente. Efatá. E a impressão que eu tenho é que nós precisamos curar a nossa percepção, e essa percepção de quem somos precisa se abrir. E a pergunta que você está fazendo é, Marta Aurélio, o que tudo isso tem a ver com o texto que você acabou de ler? Há uma passagem nesse texto que está dita por Paulo a partir de uma cultura em Israel, que se nós lemos assim de passagem, quase não identificamos. Quando um jovem chegava por volta dos seus 13, 14 anos, na cultura de Israel daquele tempo, ele já sabia com quem iria casar. Quando nós ouvimos falar que José estava desposado de Maria, você começa a pensar no ambiente cultural dos nossos dias, Rubens. Você imagina um cara, ali por volta dos seus 21, 22 anos, que se apaixonou por uma moça, não é? E foi até a casa da moça, falou com os pais, ou falou com ela, não falou com pai nenhum, e se comprometeu com ela, não é assim? Mas na cultura de Israel não era assim. As crianças, elas cresciam sabendo com quem iam casar, porque essa era uma decisão dos pais. E para a gente é muito difícil imaginar como é que isso acontece e como é possível, mas aquelas crianças, elas aprendiam a se amar à medida que iam crescendo, até que chegava o dia do casamento. E veja, Tiane, como nós vivemos num mundo louco. Você sabe com quantos anos as pessoas casavam há 2000 anos atrás? Com 14 anos, com 15 anos. E aí você pergunta, mas que loucura uma pessoa casar tão nova? Loucura é a pessoa não casar. O que fazemos com os nossos filhos adolescentes é deixar que eles tenham um desejo que é natural e legítimo, mas que não tem um ambiente natural e legítimo de expressão desse desejo. O que nós fizemos foi afastar o desejo legítimo, que nós não podemos impedir que surja, do amor, do contato, da intimidade sexual, afastar esse desejo legítimo da posse legítima, da expressão desse desejo. Isso quem fez foi o século XIX, porque até o século XVIII o modelo patriarcal funcionava e o pessoal casava mais ou menos na idade em que tinha desejo, porque iam morar na casa do pai, do noivo, e o modelo patriarcal permitia isso tudo. As pessoas não estavam preocupadas com o que iam fazer profissionalmente, onde iriam morar, como é que iam pagar a feira, porque o modelo patriarcal tinha todas as respostas. Ia morar com o pai do noivo, ia trabalhar naquilo que o pai do noivo trabalhava, e ia viver naquela dimensão. O texto fala de 3 gestos que Deus fez conosco, como sua noiva. Ele diz que, em primeiro lugar, Ele nos escolheu. O texto diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Pois Ele me escolheu você. Eleger não é isso? Não é escolher alguém? Ele nos escolheu. Paulo estava escrevendo para uma igreja que ele não conhecia. E como ele tinha poder de dizer àquelas pessoas que ele não conhecia, e escrevendo uma carta à igreja como um todo, sabe qual é o sinal de que Deus nos escolheu? É que nós cremos nele. Esse é o sinal de que fomos eleitos por Deus. Porque se não fôssemos eleitos por Deus, essa flor não teria nascido dentro de nós. Essa flor só nasce dentro de nós, se for plantada por Deus. Porque crer em Deus é algo tão estranho
à ordem natural das coisas e crer sinceramente que o fato de crermos em Deus revela, designa, manifesta o fato de que Ele nos escolheu para ter conosco uma relação e semeou no nosso coração esta bendita semente da fé, que provém dEle e para Ele nos remete, e para Ele nos dirige. Nós fomos eleitos por Deus. Mas não somente isso, fomos separados por Deus. Separados por Deus. E finalmente fomos amados por Deus. Esse é um rito de um casal. Primeiro ele escolhe. Depois que escolhe, separa. Depois que separa, ama. E amor não tem nada a ver com transar. Amor tem a ver com cuidar. Isso traz uma dimensão tão diferente daquilo que nós aprendemos nos filmes de sessão da tarde ou de tela quente ou dos filmes que vamos ao cinema assistir. Geralmente a gente pensa que amar alguém é dar flores, recitar poemas, cantar canções, beijá-la à beira-mar. Mas não é assim que a Bíblia entende o amor. Quando a Bíblia nos fala sobre amor, nos fala sobre cuidado. Sobre alguém que se dedica a esse outro alguém para cuidar de suas feridas, aceitando-as como realidade na vida dela e necessidade de expressão de cuidado. Deus revela seu amor por nós cuidando de nós, cuidando das nossas mais profundas necessidades. Hoje Daniel estava cantando há pouco, uma das mais importantes necessidades que temos é a necessidade de perdão, de nos sentirmos perdoados e apaziguados com Deus. E é por amor a nós que Deus constantemente nos perdoa. Mas eu acho tão bonito o fato de que esse Deus que nos escolheu, esse Deus que nos santificou, ou seja, nos separou para si, e esse Deus que nos amou, agora Ele nos empresta as suas cores. Isso era uma prática comum na tradição judaica. No dia do casamento, o casal ia à presença do rabino e havia o talit gadol, que é o manto de oração, que é uma espécie de pano. Você lembra, Sueli, do talit gadol, aquele manto de oração que os judeus usam para cobrir a cabeça e que cobre até os ombros e tal? A tenda na qual o casamento acontece é o talit. Então, os parentes da noiva seguram o talit do pai, o talit gadol do pai da noiva. E os noivos entram, até hoje essa coisa da igreja, as pessoas entram, mas entravam para ficar debaixo do talit gadol, que é o manto de bênção, da oração do pai da noiva. E o rabino celebra. E agora sai o talit gadol do pai da noiva e o pai do noivo cobre os ombros da noiva com as suas cores, as cores da sua família. Ela sai daquela reunião com as cores do pai. E agora, ela já não pertence à sua família de origem, mas pertence àquela nova família. Seus filhos não serão filhos do seu pai, mas os seus filhos serão filhos do pai do noivo, porque ela agora tem as cores do noivo, da família do noivo. É isso que Paulo está na cabeça. E agora olhe de novo o texto comigo. Olhe agora de novo o texto comigo. Revesti-vos, pois,
como gente que foi escolhida por Deus, gente que foi separada por Deus, gente que foi amada por Deus. E agora descubra quais são as cores do noivo que te amou. Essas são as cores: misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Essas são as cores, as nossas cores, as cores que vêm do Pai, as cores que vêm do noivo. São essas as cores, João, que devem estar sobre nós, e quando o mundo nos vir, ele nos verá coberto com as cores de Deus e saberá que nós somos filhos de Deus. Não é pela roupa que nós usamos, não é pela Bíblia que nós carregamos, não é pela linguagem cheia de vícios e de gírias evangélicas que nós adotamos, não é por uma cruz que ostentamos no peito. Como as pessoas saberão que você, João, é um filho de Deus, é da família de Deus, é noiva de Cristo? Pelas roupas que você veste. E as roupas têm que ter as cores de Deus. E as cores de Deus são estas: misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Se tivermos essas cores, as pessoas podem até não descobrir jamais que somos evangélicos, mas elas vão saber que há uma presença de Deus naquele lugar. E por que é tão difícil carregar essas cores? Porque todas elas falam de um sacrifício. A cada palavra desta, você pode associar um sacrifício. Vamos ver quais são esses sacrifícios e vamos orar para que Deus nos ajude. Primeira palavra, primeira das cores, é a palavra misericórdia. Revesti-vos, pois, de ternos afetos de misericórdia. Misericórdia, ela só se expressa em nós quando nós nos interessamos pelo outro, a ponto de não dar ao outro o castigo que ele merece. Há essa diferença entre graça e misericórdia. Graça é dar a alguém um bem que ele não merece. Misericórdia é não dar a alguém um mal que ele merece. Nós não fomos chamados por Deus para fazermos justiça, mas para revelarmos graça e misericórdia. Esses dias eu escrevi uma frase dizendo que só se pode montar um tribunal eclesiástico quando nós nos revestimos de cinismo e o nosso coração fica tão empedernido que nós somos capazes de apanhar pedras. É muito fácil apanhar pedras. É muito fácil julgar, condenar. É muito fácil apontar os erros do outro. Mas a primeira marca, o primeiro sinal, a primeira cor das vestes de quem crê em Deus é a misericórdia. É a misericórdia. Essa capacidade de socorrer quem não merece ser socorrido. Porque acudir a quem amamos ou a quem fez por onde, não é? Eu estava ouvindo hoje uma daquelas músicas de Gil, daquele CD que a gente ouviu algumas vezes antes, chamado Quanta. Lembra desse CD? E Gil, numa das suas canções, faz uma apologia a não fazer nada, Rubens. E aí ele tem uma frase que eu achei massa. Ele diz: se Deus acha que eu mereço viver sem fazer nada, que eu faça por merecer. Ou seja, se ele acha que eu mereço viver sem fazer nada, que eu faça por merecer viver assim.
a gente acha que a gente dá o que as pessoas merecem, que a vida dá o que as pessoas merecem, e que nós devemos dar às pessoas o que elas merecem. Deus não lhe dá o que você merece. Deus lhe dá graça e dá misericórdia. E o convite de Deus a mim e a vocês é sermos misericordiosos. Nós não queremos ser misericordiosos. Nós queremos expressar no mundo essa mentira da justiça, essa justiça fantasiosa, essa justiça louca. Num dos casos mais escandalosos da história recente da Igreja Evangélica Brasileira, nenhum fato que me ocorra à memória chocou tanto a comunidade presbiteriana quando foi revelado a público um caso extraconjugal, um caso adulterino entre um pastor e a esposa de um outro pastor. Explodiu, um choque, escândalo. Eu fiquei sabendo disso porque o pastor que teve um caso com a mulher de um outro pastor bateu na minha porta. Eu tinha sido professor dele no seminário. E ele me contou a história. Eu fiquei assim, triste, impressionado, supondo, imaginando todo o sofrimento que aquilo iria envolver e tinha envolvido as pessoas. E estava pronto já a pôr a mão no ombro dele, orar por ele, orar pela esposa dele que estava na minha casa, na sala da minha casa, quando ele me disse a coisa que eu não esperava. Ele me disse: mas pastor, eu não vim aqui para lhe contar isso. Eu disse: não vim. Eu vim para lhe contar isso e lhe pedir que o senhor seja o meu advogado. Eu vou ser julgado num tribunal e eu queria que o senhor fosse meu advogado. E ali estava diante de mim aquela situação. E eu disse: tá certo, eu serei seu advogado. No dia seguinte, Dantas, meu tio, e Hélio, meu irmão, foram na minha casa para me dizer as razões pelas quais eu não deveria me envolver com o pecador. Mas eu tinha decidido. E na peça que eu escrevi em defesa, eu disse que não é possível lavar a honra dos ofendidos com o sangue dos transgressores. O único sangue que lava é o de Cristo Jesus. O sangue dos agressores, dos ofensores, dos que pecaram, se for derramado para realizar a justiça, não realizará a justiça que procede de Deus, que é misericórdia. Além de não realizar o Evangelho, ainda sujará de sangue as mãos daqueles que o executarem. Nós não gostamos de misericórdia. Nós gostamos mesmo de fazer justiça. E justiça é dar tudo que o outro merece.
enquanto eu peço a Deus que não me dê o que eu mereço. Porque se Deus, no dia que Deus me der o que eu mereço, eu estou perdido, eu serei destruído, eu serei fulminado. No dia que Deus me tratar do modo como eu mereço, eu não estarei mais de pé um só segundo. Mas eu quero fazer justiça, quero dar a todo mundo o que todo mundo merece. E eu acho que sei o que as pessoas merecem. E eu acho que eu suponho que, fez isso, já sei, faça aquilo, o que tem que fazer com isso é que é isso, é tal. E tem todo um código de padrões e de modelos que diz a mim o que é que eu posso. Mas onde está o Evangelho? E a primeira cor do Evangelho é misericórdia. Mas eu não quero, você não quer fazer misericórdia. Você quer ser tratado com misericórdia, mas você não quer vestir as cores da misericórdia. Sem ela não há Evangelho. Em segundo lugar, bondade. Bondade, essa disposição de ser generoso para com as pessoas. Não porque elas se adequam aos meus modelos ou se enquadram nas minhas expectativas, mas porque a expressão natural da minha vida é tratar as pessoas com generosidade, com favor. Deixar que a bondade, não a maldade. Mas para sermos bons é preciso renunciarmos ao veneno que corre prazerosamente em nossa alma. Tem uma frase que Karina brincando às vezes se diz, né? Diz que falar mal dos outros é errado, mas distrai, que é uma beleza, né? Distrai. Hoje eu estava conversando com um colega e eu achei tão bonito da parte dele, ele que é ateu convicto. Nós estávamos no carro, só nós dois, e ele começou a falar mal de uma pessoa que nós conhecemos. E quando ele começou, disse a primeira frase, antes de terminar a primeira frase, ele mesmo se reprimiu e disse: eu não quero falar mal dessa pessoa. Porque a maldade que eu falo corre em mim. É impossível derramar veneno no outro sem se contaminar. É impossível espalhar a maledicência sem que o coração corrompa-se também. Mas dá prazer. Falar mal dá prazer, porque de algum modo, à medida que eu destaco os erros do outro, eu realço minhas supostas virtudes. E há pessoas que só sabem brilhar apagando os outros. Já viram isso ou não? Só sabem brilhar apagando os outros. Ao invés de polir a sua própria lâmpada para que ela acenda mais alto, precisa ficar falando mal e falar mal de todos. Eu me lembro de um momento em que eu cheguei para assumir o pastorado de uma igreja, e a igreja tinha 5 presbíteros. E aí eu disse: olha, eu quero conhecer os presbíteros, me reuni com cada um deles. O detalhe é que cada um deles falou mal dos outros 4. Mas eu disse: eu quero fazer meus próprios juízos, né? Eu quero construir meus próprios juízos. E a impressão que eu tenho é que as pessoas falam mal umas das outras para, deste modo, o mal que eu denuncio, o mal que eu critico, o defeito que eu realço, simultaneamente se manifesta como virtude minha. Se eu denuncio o mal do outro, é porque esse mal eu não pratico e logo eu tenho a virtude que é oposta ao erro que denuncio. É mentira! Porque foi Jesus quem disse: se vocês fazem justamente as coisas que criticam nos outros, vocês são o quê? Além de pecadores, hipócritas. Bondade. Humildade. Aí eu contava hoje essa história que eu conto para vocês rapidamente, para a gente caminhar para o final. Tem muita coisa para dizer, mas não vou dizer. A gente vai continuar quarta-feira sobre esse texto, falando sobre a paz como árbitro dos nossos corações, que é o que mais me interessa falar na quarta-feira que vem. Como é que a paz pode ser um instrumento de decisão. Mas aí eu contava uma história de Santo Antônio.
Santo Antônio do Egito, Santo Antônio Marte. E tem uma história, uma lenda sobre a vida de Santo Antônio, né? Santo Antônio era um homem de oração, ele criou essas coisas dos eremitérios, das coisas do deserto e tal. E aí, um dia Satanás, vendo Santo Antônio, disse: eu vou derrubar esse homem. Vou derrubar, vou fazer com que ele caia, que ele peque. Aí trouxe para Santo Antônio mulheres maravilhosas, lindas, fantásticas, sedutoras, insinuantes, e Santo Antônio ali, ó, implacável, não moveu uma palha, nada no coração de Santo Antônio. Poxa vida. Então colocou na frente de Santo Antônio iguarias, comidas deliciosas, bebidas as mais ricas, e Santo Antônio nada. Satanás oferecia a ele nada. Depois trouxe para Antônio todas as riquezas, todas as benesses, todos os benefícios, ouro, prata, joias preciosas, e Santo Antônio nada. Finalmente Satanás desiste e diz assim: Antão, você de fato é um homem santo, você me venceu. Antão ouve aquilo do diabo e sorri. Então ele caiu. Foi quando Satanás disse para ele: você me venceu, você é de fato um santo, que aquela palavra chegou até ele com a mais irresistível das forças e das tentações. Nem as mulheres, nem a comida ou bebida, nem os tesouros deste mundo são mais sutis e poderosas do que a nossa vaidade. Então dá aquele sorrisinho e caiu. Humildade é uma das cores. Eu fico sempre muito impressionado quando eu vejo os homens de Deus, como Francisco e como Antônio, um outro Antônio, Antônio de Pádua. Se você perguntasse para Francisco, que vestia trapos, que dormia no chão, cujo único patrimônio que tinha era o cantil, onde ele tomava água e sopa, e se alimentava disso, sopa de ervas e água. Se você perguntasse a Francisco, qual o seu maior pecado? Ele não titubearia, ele responderia: a vaidade. Mas você é a pessoa mais humilde que eu conheço. E ele diria: é justamente por isso. É por pensar assim que sou humilde que se revela a minha vaidade. A vaidade é um pecado tão sutil, que se você se descobrir humilde, não o é. Se você perceber que é humilde, eu sou uma pessoa humilde. Todo mundo que diz eu sou uma pessoa humilde, não é. Porque a verdadeira humildade não se reconhece humilde, mas vive em constante luta para com essa identidade. Mas e por que a humildade é uma das cores do Evangelho? Porque a humildade é esse estado de consciência de quem eu sou. Quando eu percebo que eu sou amado por Deus, santificado por Deus, eleito por Deus, e só por causa de Deus algum valor se encontra em mim, que as minhas velhas vestes são aquelas vestes descritas no versículo 8. As minhas vestes são indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena. Essas são as minhas vestes, essas são as vestes que me marcaram, foi isso que me construiu até aqui. Por isso Deus me chama para despir-me disso e me revestir daquela que ela me é proposta por Ele. Quando eu percebo isso, então, de fato, eu reconheço e glorifico a Deus por todo o bem que acontece em mim. A humildade é uma das virtudes mais difíceis. Mansidão é a renúncia
a ser o detentor da resposta imediata, é ser capaz de lidar com os problemas, os desafios, a violência do outro. Como é difícil a mansidão. Outro dia eu estava dirigindo, Karina do meu lado, Giovana no banco de trás. Um cara me cortou no trânsito. Uma besta fera surgiu dentro de mim, que eu fiquei assim impressionado. Giovana do lado de trás, Karina, ainda se formulou na minha boca palavras. Eu digo, que monstro é esse que habita dentro de mim? E como ele está na epiderme, que a menor situação faz com que ele ecloda. Mansidão é dizer não, é fazer morrer essa natureza. Vejam só o que Paulo diz aqui, versículo 10 e 11, ele diz assim: e vos revestivos do novo homem que se refaz no pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver nem grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo livre, porém Cristo é tudo em todos. Eu sempre penso como Cristo agiria, e então eu deixo que ele se manifeste. Mas há um monstro em mim que quer se manifestar, e eu preciso renunciar a esse monstro para deixar que Cristo se manifeste. Que luta terrível é essa luta da mortificação do monstro que habita em mim. Finalmente, terminando o versículo 12, paciência, longanimidade, palavra latina que significa capacidade de prender a respiração por muito tempo, longus animo, paciência. Paciência para saber esperar o momento de Deus agir e o modo de Deus agir. Paciência para ver seus projetos postergados, porque Deus é quem controla todas as coisas. A gente estava chegando aqui e conversando sobre planos que temos, eu e Karina. E aí, de brincadeira, eu saí com essa. Eu disse, olha, esses planos a gente tem que colocar na mão de Deus. Aí ela diz assim, não, mas fala, vamos dizer, são planos para valer. Aí eu disse, olha, você calcula quanto vale um caderno de 50 folhas? Ela fica irada quando eu digo isso. Quanto vale um caderno de 50 folhas? Quanto vale? R$5? Um caderno de 50 folhas? Sei lá, R$5. Então divide R$5 por 50, você vai saber o preço de cada folha do caderno. Os planos que eu faço têm o valor das folhas em que estão escritos os planos. Só vale isso. Mas não fala sério. Eu digo, olha, a gente pode fazer planos e levar os planos a sérios. Mas veja o que pode acontecer para os planos não darem certo. Isso. Qualquer uma dessas coisas acontecendo, os planos vão embora. A gente tem o direito de fazer planos e alegrar o coração com os planos que faz. Mas a gente tem que ter a paciência de saber que eles vão se realizar quando e se Deus permitir. E qualquer que seja a resposta de Deus, será melhor que os nossos planos. Vamos ficar de pé, mais uma vez. Vamos orar. No versículo 13, o apóstolo Paulo diz, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E esse suportai-vos uns aos outros não pode ser mal interpretado, viu? Eu estou cumprindo o mandamento bíblico, pastor.
O que é que você está fazendo? A minha sogra. Estou suportando a minha sogra faz uns 30 anos. E aí é o mandamento bíblico. Eu estou cumprindo o mandamento bíblico. Suportai-vos uns aos outros. E eu estou suportando aquela senhora faz uns 30 anos. Não. Não é isso que Paulo quis dizer no texto. O que Paulo quis dizer foi: ajudem uns aos outros. É dar suporte. É dar suporte. É ajudar uns aos outros. E se algum de vocês tem motivo de queixa contra outro irmão, perdoe esse irmão. Assim como Deus nos perdoa, a gente deve perdoar e ajudar na caminhada. Viver o Evangelho e carregar essas cores pelo mundo, onde quer que estejamos, para onde quer que formos, carregar essas cores, levá-las conosco e fazer com que elas sejam nossa bandeira e estandarte. Esse é o desafio. Senhor Deus, toma-nos nas tuas mãos, Senhor, porque a nossa vida é tua. Tu nos elegestes, tu nos santificaste, separastes para ti, e desde então o teu amor tem nos alcançado. Nós não nos envergonhamos das tuas cores, e nós queremos nos portar como cidadãos do reino de Deus, orgulhosos das cores que ostentamos. As nossas cores não são CNPJs, placas, nem templos. Nossas cores são as virtudes do reino. E elas em nós manifestarão a tua glória ao mundo e o teu eterno amor. Tem compaixão de nossas vidas, Senhor. É o que te pedimos em nome de teu Filho, que carregou as cores do Evangelho até o fim. Amém. Podem se assentar.